Queridos, estamos um pouco defasados hoje por causa da chuva, né? O governo do estado entrou em ponto facultativo desde a sexta, pediu para não sair de casa quem corresse risco. Vamos, nas nossas orações, lembrar dos nossos irmãos do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu quero convidar você a abrir comigo o Êxodo, capítulo 20, verso 16. Hoje nós estamos no penúltimo sermão da série dos 10 mandamentos, estamos no 9º mandamento. Êxodo, capítulo 20, verso 16. Êxodo, capítulo 20, verso 16, de forma bem sucinta, bem direta, bem prática, diz o seguinte: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Lendo isso aqui, é interessante a gente refletir como é que o nosso nome, a nossa honra são coisas muito preciosas, não é verdade? E coisas que se vão muito rápido também. Você constrói o seu nome, a sua honra durante 30 anos, e em 5 minutos ele se vai e às vezes demora mais 30 anos para você recuperar isso de novo. E sem o nosso nome, sem a nossa honra, nós temos uma série de dificuldades, tanto filosóficas, existenciais, quanto práticas, né? Sem um bom nome, sem o seu nome honrado, você não financia uma casa, você não compra um carro, você não tem um cartão de crédito, você, em alguns casos, não consegue emprego, em outros casos, você é demitido, algumas relações pessoais são destruídas e algumas você nem consegue construir, porque você não tem um nome honrado. E existem duas formas de você ter sua honra destruída. A primeira é você destruindo a sua própria honra, você não administrando bem a sua própria honra. E a segunda é tendo a sua honra atacada. E esse texto ele fala sobre isso, sobre não atacar a honra do outro. Bem, de forma bem estrita, quando a gente vai falar do texto bíblico, nós temos dois tipos de hermenêutica, a estrita e a ampla. A estrita fala aqui sobre os tribunais daquela época. Moisés está dizendo o seguinte: quando você for com alguém ao tribunal ou contra alguém ao tribunal, não fale contra esse alguém algo que seja mentira. Mas de forma ampla, esse texto ele está dizendo para que o cristão, em nenhuma hipótese, ele levante um falso testemunho contra alguém e ele minta. E o falso testemunho ele é realizado à base de mentiras ou de verdades desnecessárias. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Por isso, muitos teólogos vão dizer que esse mandamento ele fala mais diretamente sobre não mentir. Ele vai um pouco mais à raiz do problema. Alguns teólogos vão dizer que esse mandamento, de forma mais sucinta, é: não minta. Então, levantar falso testemunho contra alguém é direto ou indiretamente mentir e enganar alguém. Todos os textos bíblicos, todos os termos bíblicos que vão falar sobre mentira, eles têm esses significados. Ou fala sobre mentira, ou fala sobre falsidade, ou fala sobre engano. Então, quando nós agimos com mentira, falsidade e engano, nós estamos denegrindo, difamando, levantando falso testemunho contra o outro. E existem duas maneiras de entrar no texto de dar falso testemunho. A primeira é mentindo sobre alguém, e a segunda é mentindo sobre algo, porque algo sempre pertence a alguém. E antes da gente falar sobre a mentira, de fato, é interessante a gente trazer à tona algumas coisas que nós deixamos de lado. Uma coisa que a Escritura ela fala de ponta a ponta, ela fala sobre a seriedade do voto, sobre a seriedade da sua palavra. E, infelizmente, nos dias de hoje, a palavra ela tem perdido muito valor. Os nossos votos têm perdido valor. Eu me lembro ainda de uma época que toda venda na esquina tinha um caderninho
né? E se seu nome estava ali, era honrado você pagar, né? E a pessoa pagava só para ter o nome riscado no caderninho. E hoje nós nos esquecemos do poder do voto, do poder da nossa palavra, né? A nossa palavra deve ser sim e não. As nossas palavras, elas devem ser levadas a sério em todas as nossas relações, quer boas, quer ruins, quer bem feitas, quer mal feitas. Se você deu a sua palavra, você tem que sustentá-la até o final. Nós temos que saber exigir os nossos direitos, mas também nós temos que cumprir os nossos deveres. Nós temos que cumprir os nossos deveres. E muitas vezes nós vivemos num mundo de muita exigência dos nossos direitos, mas do pouco cumprimento dos nossos deveres. Então, se nós não entendermos o conceito certo de termos palavra, nós sempre seremos alguém que levantará falso testemunho contra algo ou contra alguém. Bem, mas o que é levantar falso testemunho? Levantar falso testemunho se manifesta de muitas formas diferentes. Eu pontuei algumas coisas e algumas delas eu me baseei no Catecismo de Heidelberg, né, que é uma forma bem pedagógica do que é levantar falso testemunho contra alguém. Então, levantar falso testemunho é distorcer as palavras de alguém. Então, não distorça as palavras de alguém. Não distorça o tom das palavras. Muitas vezes, nós ouvimos alguém falar de algo ou de alguém em um tom brando, calmo, tranquilo, misericordioso. E quando a gente leva para o outro, rapaz, você tem que ver o que a pessoa falou de você. Ela está a ponto de te matar. De tanta raiva que ela estava de você. Distorcer o tom. Isso é levantar falso testemunho contra alguém. Distorcer a intenção. Muitas vezes a pessoa fala uma coisa com você como uma intenção, você pega aquilo e leva para frente com outra intenção. Isso é levantar falso testemunho de alguém. Isso é distorcer a palavra de alguém. Às vezes, quem nunca recebe um amigo pedindo um conselho, falando, eu queria fazer um negócio com não sei quem. O que você acha? Rapaz, eu não te indico não, porque essa pessoa, alguns negócios que ela fez aí na praça não foram muito bem sucedidos por causa dela. E a pessoa que ouve aquele conselho faz o quê? Distorce a intenção. Olha só, fui conversar com o Arthur, rapaz, ele falou que você não vale nada. Isso é levantar falso testemunho de alguém. Distorcer os tons, distorcer a intenção, distorcer o que a pessoa falou, editando ou recortando o que foi dito. Hoje, com a internet, a gente vê muito isso. Vê o vídeo todo picotadinho, e aí a pessoa edita uma outra conversa completamente diferente, ou a pessoa fala uma coisa para a gente, nós passamos adiante só aquilo que é conveniente. Verdade? Estava conversando com fulano, rapaz. Fulano me insultou, cara. Me botou para fora da casa dele. Rapaz, miserável, né? Mas você não conta que você chegou com falta de respeito. Chegou no horário inapropriado. Que você invadiu a liberdade e o direito do outro. Então, distorcer, recortando o que o outro falou, é levantar falso testemunho de alguém. Tirando do contexto também é. Quando nós tiramos o que o outro fala de contexto, é levantar falso testemunho. Você está dizendo uma coisa que a outra pessoa não disse. Por exemplo, tem um texto lá em Salmos que fala que bem-aventurados são os pais que pegam os seus filhos e os lançam contra as pedras. Ó. Na verdade, o texto está dizendo que existia uma nação perversa e dessa nação surgiram muitas outras nações. O Salmo está falando o seguinte: bem-aventurada vai ser essa nação perversa, que um dia destruir todas as nações tão perversas quanto os que saíram dela. Tirar de contexto. Quando nós tiramos alguma coisa de contexto, nós estamos levantando falso testemunho contra alguém. Levantar falso testemunho contra alguém também é fazer fofoca, que também é crime. Então, não dar falso testemunho de alguém é não fazer fofoca. E
Fofoca significa quando você fala algo que você não sabe se é verdade ou mentira. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas me contaram. Eu achei interessante passar para frente, porque as pessoas precisam se precaver. Elas precisam estar atentas ao que eu ouvi. Então você não sabe se é verdade ou se é mentira, mas você leva para frente. Você levantar falso testemunho contra alguém. Fofocar é falar uma verdade que não vai ter nenhum benefício real, só prejuízo. Isso é interessante. Às vezes, você está dizendo uma verdade, mas que ninguém te perguntou e que só vai trazer malefício para o outro. Você conhece alguém que está namorando alguém, mas que há 30 anos atrás, quando não era da igreja, fez o mundo virar de cabeça para baixo. Ninguém te perguntou, você chega lá e fala, ó, fulano, ó, virou um mundo de cabeça para baixo. Não teve nenhuma vantagem nisso. Vantagem que eu digo, querido, não é vantagem egoísta. Não acrescentou nada a ninguém. Ninguém te perguntou. E você só trouxe mal. Então, muitas vezes, fofocar não é só levantar inverdades, meias verdades ou mentiras. Também é levar adiante verdades que não vão trazer benefícios reais nenhum, só prejuízo para o outro. Isso também é levantar falso testemunho. Então, por isso, quando alguém vier até você e já começar com me disseram, já encerra a conversa ali. E se você é esse alguém, não faça isso. Se você tiver de contar alguma coisa para o outro e não puder contar o autor, já pensa 2 vezes em contar. Há algum problema muito sério nisso. E me disseram a coisa mais covarde do mundo, não é verdade? Porque você não sabe quem disse, em que tom disse, em que contexto disse, e se alguém que tinha moral para dizer. Você não sabe se é uma pessoa próxima de você, que te conhece, você não sabe que é uma pessoa que te detesta, você não sabe se é uma pessoa que não te conhece, está falando uma coisa completamente fora de contexto. Então, se alguém vier conversando com você e me disseram, corta aí. Uma vez uma pessoa me chamou no canto, pastor, preciso conversar com você porque me disseram. Eu falei, ó, para, respira, conta até 3. Você pode me contar o me disseram? Não. Então eu não quero saber. Agradeço a sua intenção, pode até ter sido boa, mas eu realmente não quero saber. Não, pastor, mas pode ser algo importante. Eu falei, não quero. Não ouçam, irmãos. E não falem. Fazer isso é levantar falso testemunho contra alguém. Corra do me disseram, corra do fofoqueiro, corra daquele que fala que não gosta de fofoca, mas que vive perguntando e entrando em assuntos sem entrar neles. Você conhece esse? Eu não gosto de fofoca. Tudo bem? Tem um pouco que eu não vejo fulano, sabe como é que ele está? Interessante, hein? Corra disso. Porque lá na frente essa pessoa vai dizer, não, mas eu não te perguntei nada, Arthur. Você falou porque você quis. Corra disso. Isso é levantar falso testemunho contra o outro. Levantar falso testemunho também é caluniar. Qual é a diferença de fofoca para calúnia? Fofoca, para aqueles que trouxeram conceitos da palavra, é levar alguma coisa que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Caluniar é quando você fala alguma coisa com a intenção de ferir o outro. Principalmente uma mentira. Isso também é crime. Então, caluniar é falar uma mentira com a intenção de ferir o outro. É falar uma verdade sem nenhum ganho honroso que vai ferir o outro. E quando essas coisas acontecem, meus irmãos, o prejuízo é enorme. Para quem acompanha as mídias, eu não acompanho muito, mas aí eu vi um corte lá de um podcast que eu ouço e fiquei curioso. Houveram alguns casos desse no mundo há um tempo atrás. Teve um ator americano que fez Piratas do Caribe, agora eu esqueci o nome dele, rapaz. Ficando velho mesmo. É isso aí, Johnny Depp. Ele mesmo.
Ele foi processado pela esposa, se não me engano, noiva, por agressão doméstica, uma série de coisas. Ele perdeu o contrato, foi atacado no mundo todo, cancelado, difamado. E aí, no final, o que aconteceu? Descobriram o quê? Mentira. E agora, quem vai pagar o prejuízo dele? O prejuízo financeiro, o prejuízo moral. Teve um comediante brasileiro que fazia um programa na TV Globo, aconteceu a mesma coisa. Juntaram meia dúzia de mulheres, fizeram uma denúncia contra ele foi demitido, ele foi exposto, o casamento dele acabou, e agora o que descobriram? Mentira. E quem vai reatar o casamento desse homem agora? E quem vai reconstruir a sua moral pública agora? E quem vai desfazer o trauma que ficou no coração dele agora? Ninguém, irmãos. Não tem como. Olha a seriedade disso. Isso é levantar falso testemunho contra alguém. Ah, mas fulano não é uma boa pessoa. Você não é juiz, você não é promotor. Não calunie. E um desenvolvimento disso é: não participe de uma condenação precipitada. E nós fazemos isso. Não tome partido sem ouvir os dois lados, irmãos. Isso é tão básico, mas isso acontece aos montes. De repente, aquela pessoa já não responde mais você direito. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Isso é um princípio básico. Não tome partido de nada sem ouvir os dois lados. Ah, mas é o meu cônjuge, é o meu filho. Não tome partido sem ouvir os dois lados. É lógico que você vai defender o seu cônjuge. É lógico que você vai defender o seu filho. Mas se ele estiver errado? Você pode estar do lado de alguém, mesmo ele estando errado. Você pode estar do lado de alguém, mesmo não sendo conivente com o erro do outro. Então, não participe de uma condenação precipitada. Não se envolva em casos de briga de ninguém, caso você esteja emocionalmente ligado àquilo. Interessante que esse é um princípio básico do aconselhamento bíblico. Você vai fazer uma matéria de aconselhamento bíblico, conselheiros cristãos. Chegou alguém com um problema, e você tem algum envolvimento, ou pessoal, ou emocional, peça outra pessoa, indica outra pessoa para aconselhar, porque a sua opinião, a sua sentença, ela vai ser precipitada. Às vezes alguém vem se aconselhar com você, uma pessoa que você ama muito, que foi atacado por outro, e você já vai olhar o outro como vilão, irmão. Isso é ser humano. Às vezes, você tem uma dificuldade com uma questão específica, e aquela pessoa conta aquela dificuldade que ela passou, e o sangue já vai, ó, lá em cima. Eu, por exemplo, vamos abrir o coração, né? Eu venho de uma comunidade que tinha muitos bêbados. Amigos apanhavam dos pais embriagados quando chegavam em casa. Eu via mães de amigo meu apanhando, casa sendo quebrada. Então eu tenho um pavio desse tamanho quando o assunto é bêbado. Então eu não posso me envolver nessas coisas. Porque o pastor pode correr o risco de ter um BO na delegacia com o CPF dele. Então eu já sei que se chegar um caso desse para mim, eu não posso ajudar. Talvez eu mais sobrecarregue do que ajude. E sabendo disso, eu indo até lá, eu estarei correndo o risco de levantar falso testemunho contra outro. Porque eu já vou emocionalmente pendente para um lado. E às vezes o lado que eu vou escolher pode estar certo, mas eu vou com uma cólera completamente desequilibrada. Eu vou querer descontar em a raiva que eu tenho dos 20 pais dos amigos meus no passado. Não faça isso. Não se envolva em uma condenação precipitada. Não se envolva quando você estiver emocionalmente ligado ao fato. Não se envolva se você tiver relações mal resolvidas com o tema. E não tome partido sem prova suficiente. Não faça isso. E como pastor, eu digo isso por experiência própria. Alguém conversa com você, te conta uma história trágica,
difícil, e você fala, posso chamar outra pessoa para conversar aqui? Aí outra pessoa vem, e a conversa é completamente diferente. E aí você olha para aquela pessoa que veio num primeiro momento sozinho conversar com você, cheio de cólera, e ela toda sem graça fala, poxa pastor, desculpa que eu estava com raiva naquele dia. Isso acontece. Por isso, não participe de uma condenação precipitada. Você, ainda que de forma inconsciente, vai estar levantando falso testemunho contra alguém. Não retenha verdades que precisam ser ditas publicamente. Isso é interessante, isso é uma linha muito tênue. Vou repetir. Não retenha verdades que precisam ser ditas publicamente. Como assim? Não permita que mentiras prejudiquem o outro caso você tenha provas. Alguém te conta uma mentira sobre alguém, você sabe que aquilo dali é mentira, você sabe que é, você tem como provar que é, e você faz o quê? Nada. Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz esse comete pecado. Não permita que mentiras que você tenha prova para combatê-las ganhem tamanho, avancem adiante, sejam ditas diante de você sem você falar nada. Isso é ser conivente com o falso testemunho que o outro está levantando sobre o outrem. Você é parte disso. Não reter verdades que precisam ser ditas publicamente também é não passar panos quentes no pecado de alguém. Paulo, em Gálatas 6, como um desenvolvimento do fruto do Espírito, ele vai falar que aquele que tem o fruto do Espírito ajuda o outro a restaurar-se quando em pecado. E o termo restaurar que Paulo usa é colocar um osso quebrado no lugar. Não é um troço fácil, não é um troço indolor, é um troço difícil e doloroso. Então Paulo está dizendo o seguinte, a missão do cristão é, quando está sabendo que o outro está indo para um caminho errado, é chamá-lo a atenção para voltar ao caminho certo. Não fazer isso é levantar falso testemunho, é mentir. Testemunho contra quem? Contra a palavra de Deus. Contra a verdade que você diz viver. Então, quando nós não levantamos falso testemunho contra uma pessoa, nós levantamos contra Deus. Nós levantamos contra a fé que nós vivemos. Mas nós falamos, não, o problema não é meu. Não é dentro da minha casa. Não é no meu casamento. Não é com o meu dinheiro. Isso é levantar falso testemunho contra a fé que você diz praticar. Não defenda pessoas erradas por qualquer motivo. Às vezes nós defendemos pessoas erradas porque nós amamos aquela pessoa. E ela está errada, mas nós não queremos que ela seja difamada. Quando na verdade ela não está sendo difamada. O que estão falando dela é verdade. Às vezes nós defendemos o outro por política, para sermos promovidos no trabalho, para conseguirmos uma vaga numa igreja que pague um salário melhor, para arrumar um dinheiro extra, para conseguir entrar num círculo social que a gente está querendo entrar há muito tempo. Isso é permitir com que o falso testemunho contra alguém se perpetue. Isso é permitir com que a fé seja falsamente testemunhada publicamente. Outra coisa delicada, não esconda a desonra dos outros, caso prejudique outros. Observação, se você tiver provas disso. Isso é muito delicado. Porque às vezes, a pessoa vai fazer um negócio com alguém, te chama para conversar, você sabe que aquele alguém é uma pessoa complicada, difícil, trambiqueiro, e você não sei nada. Isso acontece muito, meus irmãos, muito. Infelizmente, às vezes na igreja isso acontece. Tem um pastor, pilantra, preguiçoso, mentiroso, e aí você não quer ficar ruim na região, você arruma um campo para ele. Vai lá, queridão, dá uma igreja para você pastorear, e joga uma bomba atômica para outro lugar. Você levantar falso testemunho contra a fé. Permitir que pessoas que nós sabemos que têm má índole
prejudiquem as outras. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte: faça isso se você tiver provas. Se não é, fofoca, calúnia. Você pode ser processado. Você pode ser denunciado na igreja local. E pode ser verdade. Se você não tiver provas, você vai ser disciplinado na igreja. Você vai pagar danos morais para a pessoa lá fora. Mas um cristão não esconde a desonra dos outros quando essa desonra vai prejudicar outros. E nós entramos no ostracismo, onde o que importa é o meu bem. Se o outro está entrando numa furada, vai se prejudicar, o problema é do outro. O que importa é dentro da minha casa está tudo no lugar. Não, querido. Isso é levantar falso testemunho contra a fé cristã. Olha para a história do próprio João Batista, decapitado porque apontou o pecado de um rei. Olha para os 12 apóstolos de Jesus, só um, João, não morreu martirizado. Por quê? Porque eles falaram verdades, que eram verdades, mas que ninguém queria ouvir. Eles preservaram o testemunho da fé. Não preservar o testemunho da fé é levantar falso testemunho contra Deus e contra o próximo. Levantar falso testemunho também é, queridos, pedir conselhos sobre o problema com alguém, se você não estiver disposto a resolver. Sabe aquela pessoa que vem conversar com você, desabafa, conta um monte de problema, e no final ela não aceita nada do que você falou, e ela não quer resolver nada. Ela simplesmente só gastou 2 horas do seu tempo falando mal de um terceiro. Não, só queria desabafar só. Você está levantando falso testemunho contra alguém. Você vê aqui, você não quer ajuda, você não quer resolver, você só queria falar mal de alguém por falar mal de alguém, você levantou falso testemunho. E quantas vezes a gente não se sente tentado a fazer isso só para falar mal de alguém que ninguém perguntou? Não é? Estou com raiva de fulano, não tenho como descontar, ninguém me perguntou. Eu vou pedir um conselho ao Everton e vou falar mal dessa pessoa, mas é porque eu quero pedir um conselho. Mas não vou resolver nada no final das contas. Só para falar mal. Você está levantando falso testemunho de alguém. Não diga que crê em Deus enquanto você odeia o outro. Você está levantando um falso testemunho contra a sua fé. Isso é incoerência ética. É lógico, querido, que a gente vai sentir raiva de outras pessoas algumas vezes na nossa vida. Isso é ser humano. É lógico que nós vamos nos irar. Já falei isso aqui outras vezes, a ira não é pecado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, ire, mas não peque, e não postergue a ira muitos dias no seu coração. Um dos atributos de Deus é a ira. Deus é justo, bom, santo, misericordioso e também se ira. O juízo final e o julgamento de Deus vai ser manifestação da misericórdia para aqueles que são salvos e manifestação da sua santa ira para aqueles que serão condenados. E nós, como imagem e semelhança de Deus, também nos iramos. Mas isso não permite com que nós criemos no nosso coração ódio pelo outro. Às vezes, nós fazemos isso e criamos muitas justificativas. Não, Senhor, mas o outro me fez um mal. Fez, verdade. Mas você fez mal contra Deus todas as vezes que você pecou. E você não ouviu falar de Deus andando nas praças falando do seu nome aí. Todas as vezes que você peca, você pega o sacrifício de Jesus e tira para nada. Nem por isso o sangue dele fica menos poderoso sobre a sua vida. Se nós dizemos que amamos Jesus e odiamos o outro, nós levantamos falso testemunho contra a fé.
Não diga que é cristão sem seguir os mandamentos de Deus. Eu sou cristão porque eu creio em Cristo. Meia verdade. Crer pode significar muitas coisas nos dias de hoje. Crer é porque você gosta, você acha bonito? Então não significa muita coisa. Crer é porque você vai na igreja de vez em quando, dizima e está no hall de membros? Também não significa tanta coisa assim, não. A crença em Deus, o seguir os seus mandamentos é refletido em como nós o vivemos todos os dias. Você conhece a Escritura, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, aqui está a verdade de Deus. É o primeiro ponto básico e palpável. Pastor, eu amo Jesus, como eu sei que eu sou cristão? Você conhece a Escritura e lê? Não. Então, ou você ainda não conhece, ou você está no comecinho do caminho. Mas eu tenho 30 anos de evangelho, então você ainda não o conhece. Ou você caiu no meio do caminho e precisa voltar. Você se relaciona com Jesus em oração todos os dias? Você abre o seu coração diante dele? Esquece aquelas orações automáticas que a gente faz, que a gente nem sabe o que fala mais. Que falar isso ou fazer aquele de mantra é a mesma coisa? Você tem rasgado o seu coração diante de Jesus? Isso é seguir os seus mandamentos. Você se relaciona com a sua comunidade de fé, servindo uns aos outros? Lembra que eu disse que Paulo, em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito? E no desenvolvimento de Gálatas 6, ele fala: suportai-vos uns aos outros em amor, levai a cargas uns dos outros. Isso é manifestação do fruto do Espírito. Você tem feito isso? Não. Você não tem seguido os mandamentos de Deus. Isso é levantar falso testemunho contra a fé que você diz servir. E aí, diante disso, eu quero dar alguns conselhos práticos. Aqui eu não vou desenvolver muito, senão vou ficar até amanhã. Vai todo mundo dormir aqui. 1. Não concorde com alguém só para fugir do trabalho de discordar. 2. Não emita uma opinião séria e polêmica sem a necessidade de emiti-la. 3. Não concorde com alguém quanto a questões sérias sem necessidade. Alguém vem a você com uma questão séria, delicada, polêmica, você não tem nenhuma necessidade de entrar naquilo? Não entre. 4. Não fale verdades que você julga ser necessárias, das quais você não tem provas. E 5. Não finja pedir ajuda e conselho para difamar e atacar o outro. Por quê? De novo, 1. Geralmente as pessoas se valem do que você falou para ter coragem de atacar os outros. Alguém vem até você, te pergunta uma coisa, uma verdade necessária, você diz, você não tem prova, era o que a pessoa queria ouvir para atacar um terceiro. Ela vai falar que foi ela que falou? Não, você quem disse. Ela vai entrar num tema polêmico com você, um assunto polêmico, delicado, grave, que ela não tem coragem de falar, ela não tem coragem de resolver. Você vai opinar, você vai concordar, e lá na frente o que ela vai falar? Você falou. Alguém traz um assunto completamente abstrato, feio, ridículo, sem base, bobo, e você concorda só para não ter o trabalho de discordar. Lá na frente, qual vai ser uma das referências bibliográficas dela? Você. 2. Algumas pessoas pegam o que você concordou e colocam como palavras da sua boca. Ela fala, você só faz isso aqui. E ela fala, Arthur disse. 3. As pessoas distorcem as coisas faladas para ganharem vantagens. Isso aconteceu comigo algumas vezes, mas tem uma vez que foi bem interessante. Mas eu estava numa escola dominical, eu era seminarista ainda, e o tema da escola dominical era sobre tipos de igreja. Eu falei, queridos, existem muitas igrejas que são boas, são sérias, mas você não caberia nela. Não caberia porque você não concorda com o perfil da igreja, você não concorda com o perfil do pastor, mesmo ele sendo sério. Aí o pessoal não entendeu muito. Eu não entendi. Por exemplo, nós estamos aqui nessa igreja, nós temos essa igreja vizinha aqui, o pastor ali é nosso amigo há muitos anos,
foi ordenado aqui na igreja, mas, por exemplo, eu não caberia lá. Ele é meu amigo, mas ele é um cara muito rústico. Uma vez ele na porta da igreja, eu namorando o Társila ainda, ele deu uma prensa em Társila sobre a responsabilidade do que é namorar um futuro pastor. Társila ficou 3 noites sem dormir. Ele poderia falar aquilo num outro momento. Então é um lugar que eu e a Társila não caberíamos, mas é um grande pregador, é um homem de Deus. Falei. Pá. E aí, alguém que estava ali contou para um outro, que contou para um outro, que contou para um outro, que chegou num outro que era pastor e queria ganhar uma vantagem com aquele fulano que Arthur citou. E ele foi lá na porta, ó, Arthur falou que você é um cara muito bronco e ninguém cabe na sua igreja. Só que qual foi o azar dele? Esse homem era um homem de Deus, homem de postura, chegou na frente do fulaninho, falou, Arthur, soube que você falou mal de mim uma vez, verdade? É verdade. Ele, quando foi na escola dominical, eu falei isso. Lembra quando você falou da minha namorada, que hoje é minha esposa? Lembro, verdade. E aí? Pô, é isso aí mesmo. Está resolvido. Acabou. Mas teve alguém que foi levando aquilo aí no meio até chegar num tom. Ou seja, existem pessoas que distorcem o que a gente fala para ganhar vantagem. Às vezes, pessoas te colocam como autor de uma fala só para não se queimar. Eu quero falar, eu não tenho coragem de falar, eu vou falar que Gabriel disse. Ó, Gabriel falou, Rodolfo, que você é bobo. Mas foi o Gabriel. Estou falando porque eu gosto de você. Corre desse tipo de gente. Mas vamos lá. Nós falamos sobre a versão negativa do mandamento. A versão negativa é o quê? Não faça, não vá, não isso, não aquilo. Existe uma versão positiva, né? O que fazer, né? Como fazer. Primeiro, seja verdadeiro. Sim, sim, não, não. Falou? Falou, irmão. Não tinha provas? Agora arque com as consequências dela. Seja verdadeiro. Que a sua palavra seja assim, sim, não, não. A Escritura desenvolve falando, o que passar disso é procedência maligna. Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Seja sincero. Vale um adendo. Sinceridade não é sinônimo de falta de educação, grosseria e inconveniência. Tá? Tem amiguinhos que são, às vezes, grosseiros, invasivos, mas educados, mas é porque eu sou sincero. Não, você é mal educado. A sua mãe não te educou direito. Problema seu e dela. E do seu pai também. Não vou falar só da mãe, não. Seja justo com todos. Seja justo de agir com justiça. E agir com justiça exige falar sim, falar não, dar a cara a tapa, não fugir dos problemas quando não tem que fugir deles, dizer a verdade a troco de nós levarmos prejuízos. Isso é ser justo. Seja justo. Pare a mentira onde ela acontecer na tua frente. Bateu ali, ali você para ela. Não, não foi bem assim. Não, o que você está dizendo não tem prova nenhuma. Pare a mentira. E apazigue equívocos. Isso não te dá garantia nenhuma de sucesso. Pelo contrário, muitas vezes você vai ter mais dor de cabeça, você vai ter mais problema, mas o que vai interessar para você é o seguinte: as suas mãos estarão limpas. E, olhando para tudo isso aqui, um monte de coisa, eu percebi 2 coisas e espero que vocês tenham percebido. Caso vocês não tenham percebido, o erro foi meu. Primeira coisa que eu percebi. Nós, em alguns momentos da nossa vida, levantamos falso testemunho contra alguém. 2, nós, em algum momento da nossa vida, levantamos falsos testemunhos sobre Cristo e sobre a nossa fé. E nós vimos isso na Bíblia. Nós vimos Pedro negando Jesus 3 vezes. Nós vimos Judas entregando Jesus e traindo ele. Nós vemos o diabo deturpando a Bíblia, falando com Jesus no deserto.
Nós vemos Jesus sendo condenado num tribunal, num horário que não era para estar em funcionamento, com falsas testemunhas, levantando falso testemunho contra ele, com falsos amigos, cercado de amigos fracos, alguns desertores. Mas interessante de tudo que mesmo com essa quantidade de testemunhos falsos levantados contra Jesus e dos círculos próximos dele, daquela época e nosso, mesmo assim, ele vai até o final. Ele vai até a cruz. E na cruz, olhando homens dizendo, se tu és o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo. No lugar de condená-los, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele foi até o fim para nos livrar de sermos falsas testemunhas e tornarmos-nos verdadeiras testemunhas dele. Vivas, abençoadas, templos do Espírito Santo. Apocalipse vai dizer que no dia do juízo final, Deus vai se assentar num trono. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso na imagem, ela fica muito viva para mim. O texto diz que Deus chamará à tona vivos e mortos, da terra e do mar. Imagina Deus Pai sentando-se no trono, vivos sendo colocados diante dele, mortos levantando-se de tudo que é lugar, e agora eles serão julgados de acordo com os seus atos, aquilo que está escrito no livro. Olhe para todo falso testemunho que você levantou contra alguém, para todo testemunho falso que você levantou contra Cristo, e pense nele escrito num livro, e pense Cristo dizendo e ditando cada um deles na sua frente, e correndo o risco de dizer, condenado. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Apocalipse diz que aqueles que foram resgatados por Cristo, quando ele chamar a julgamento, eles não serão julgados, porque na sua testa, na sua fronte, estará escrito o nome de Deus Pai. E a eles será dada uma pedra escrita um novo nome. Não mais o nome que difama, não mais o nome que é difamado, mas um nome restaurado para sempre. É baseado nisso, que se um dia nós levantamos falso testemunho contra alguém, nós nos arrependemos agora diante de Cristo, sabendo que Ele nos dá um novo nome, um novo testemunho. É diante disso que, se um dia fomos vítima do falso testemunho de alguém, nós nos contentamos não com a justiça terrena, mas com aquela daquele dia, de que Jesus limpará para sempre o nosso nome. E para sempre habitaremos com Ele, não com o nome terreno, não com o nome difamado, mas com o nome de Deus Pai estampado no nosso rosto. Que descansemos nessa verdade e que nelas sejamos testemunhas vivas e verdadeiras de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite diante do Senhor nós confessamos que muitas vezes nós falhamos. Falhamos em alimentando o sentido quebrado e desequilibrado da nossa justiça. Nós levantamos falso testemunho contra o outro, Pai. Nós levantamos falso testemunho contra o Senhor. Nós levantamos falso testemunho contra a nossa fé. Por isso, nessa noite pedimos, restaura mais uma vez o nosso coração, Pai. E que nos contentemos em saber que somos testemunhas Sua, de falarmos a Sua verdade, de falarmos da Sua palavra, Pai. Do mesmo modo, muitos de nós chegamos aqui feridos porque nós fomos lesados, atacados, difamados, e o nosso coração se emaranha em raiva, Pai. Em ódio, nós às vezes não conseguimos dormir, às vezes de tristeza e às vezes de raiva, mas que saibamos que o Senhor entende a nossa dor, porque o Senhor também foi difamado, mas levou a missão até o fim. E esse Senhor que morre e ressuscita nos traz um novo significado, e nós, a partir de então,
não vivemos mais baseados na justiça daquele que vai pagar porque nos difamou, mas da justiça daquele que, difamado, nos tornou em testemunhas vivas. Que encontremos descanso em Ti, justiça em Ti, alívio no Senhor. Essa é a súplica que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.